na hostilidade do pensamento de Marx e Engels em relação à família tradicional. E eu quero começar trazendo aqui 3 frases importantes antes de nós entrarmos exatamente no primeiro tópico dessa segunda parte. A primeira frase é dita pelo autor católico americano Paul Kengor. O Dr. Kengor diz acerca dessa hostilidade de Marx e Engels com respeito à família tradicional, ele diz o seguinte: Marx e Engels corretamente consideraram o comunismo a mais radical ruptura nas relações tradicionais. Nada menos que uma transformação fundamental da sociedade e da natureza humana. E para que a natureza humana fosse genuinamente transformada, eles entenderam que era necessário destruir as 4 coisas mais elementares da vida: Deus, propriedade privada, casamento e família. Outra fase importante é do próprio Friedrich Engels. Poucos meses após a morte de Marx, em 1883, Engels vai confessar o seguinte, e aqui é algo que reflete bem o pensamento dele em relação à família. É peculiar o fato de que, em todo movimento revolucionário, o tema do amor livre acabe ocupando o primeiro plano. A terceira frase com que começamos essa segunda parte da nossa aula é, na verdade, um relato de um espião do governo alemão. Por volta de 1850, um agente prussiano informou a Ferdinand von Westphalen. Ferdinand von Westphalen era ministro do interior da Prússia e, curiosamente, irmão ou cunhado de Marx, irmão da esposa de Marx, irmão de Johanna von Westphalen, ou Jenny von Westphalen. Bem, os alemães estavam preocupados com esses movimentos revolucionários e enviaram um espião para investigar o que estava acontecendo em Londres, onde eles estavam ali exilados. Queriam saber como se dava essa atuação comunista. Segundo o agente que fora enviado pelos prussianos, a ação dos revolucionários era excepcionalmente perigosa para o Estado, perigosa para a família e perigosa para a ordem social. Muito bem, quando nós pensamos em Marx e Engels, que são classificados não de comunistas utópicos, mas de comunistas científicos, geralmente nós ouvimos falar que ambos produziram uma teoria econômica, ou uma teoria economicista. Então a pergunta que se faz diante desse quadro é a seguinte: por que uma teoria classificada como economicista se voltaria contra a família tradicional? Qual seria o interesse de uma teoria economicista ou puramente econômica em se armar contra a família? Nós poderíamos começar a responder essa pergunta olhando para a própria origem ou a própria raiz etimológica da palavra economia. Como você vê aí nesse gráfico, você vai perceber que a palavra economia, a palavra latina que foi construída a partir de radicais gregos, quando nós olhamos para a palavra economia, nós geralmente temos uma sensação de algo maior, algo de amplitude social. Nós pensamos na sociedade como um todo, nos aspectos de mercado que englobam a sociedade. Mas nós devemos nos lembrar do seguinte: a palavra economia é a junção de 2 palavras gregas, oikos, que significa casa, e nomen, vinda da palavra nomos. Nomos significa a regra ou a lei, mas nomen é o gerenciar, é aplicar essa regra. Então, oikos e nomen vão formar a palavra economia. Ora, o que significa então economia? Economia é a administração do lar. Economia é a administração da casa. É onde esses primeiros princípios econômicos são vivenciados e são experimentados por todos nós. Portanto, a família
onde a economia é vivida, é, na verdade, uma unidade econômica da própria sociedade. É sobre isso que o pensador Lyle Rossiter, autor desse livro, disponível em português, A Mente Esquerdista, quando ele trata do assunto família, ele vai justamente abordar esse aspecto da relação entre a família e a economia. Então ele responde, Lyle Rossiter responde a essa pergunta: por que uma teoria dita economicista se voltaria contra a família? E ele diz o seguinte, ele explica que é no lar que a criança se familiariza com a natureza dos processos econômicos numa sociedade livre e com um entendimento de senso comum de posse, de propriedade e de transferência de propriedade. É ali que ele se familiariza com a natureza e as obrigações dos contratos, se familiariza com os mecanismos básicos de produção e troca de bens e serviços. É ali que ele se familiariza com a necessidade de restituição e compensação, e também com os fatores elementares da escassez, da oferta, da demanda e do preço. É na família que a criança e que o jovem começa a experimentar isso, essa realidade econômica pela primeira vez. Por outro lado, o próprio Rossiter mostra o contraponto proposto pelos esquerdistas, pelos revolucionários. Ele vai dizer que na visão destes tais, dos revolucionários, a família deve deixar o ensino desses assuntos para a escola e para a mídia, as quais educarão os cidadãos sobre a posse do governo ou a regulação da propriedade, do trabalho e do capital, sobre o gerenciamento de recursos, a produção e distribuição pelo governo, sobre o controle do governo sobre a oferta, demanda e preço, e sobre a socialização da educação, do transporte, da comunicação, da moradia e da saúde. Então vejam que nós temos aqui dois universos muito diferentes, dependendo da forma como nós encaramos o papel da família. E o próprio Engels, acerca dessa questão, diz o seguinte: ele prognostica que no curso da luta revolucionária, abre aspas, a família deixa de ser a unidade econômica da sociedade, fecha aspas, dito por Friedrich Engels. Muito bem, no segundo momento desse nosso estudo sobre a hostilidade do pensamento de Marx e Engels com respeito à família tradicional, vale muito a pena olharmos, ainda que brevemente, o retrato da família de Marx, o retrato familiar de sua vida. Marx viveu entre 1818 e 1883, e alguns aspectos da vida familiar de Marx demonstram claramente o valor que ele atribuía a essa instituição tradicional. Ele havia sido um marido extremamente negligente e irresponsável do ponto de vista financeiro. Lembre-se que Marx era casado com uma aristocrata. Nós já havíamos até mencionado aqui o fato de que o seu irmão era um aristocrata ministro do interior da Prússia, da família von Westphalen. Então, é de se pensar que para você relegar uma aristocrata à miséria, é preciso muito esforço, né? Justamente porque Marx teria, por parte da sua esposa, contatos suficientes para não amargar uma penúria, uma miséria. Mas foi assim que aconteceu. Ele relega sua família a uma situação de caos financeiro, muita pobreza e miséria, que vai levar à morte 4 dos seus filhos, ainda em idade muito tenra. Interessante também é o fato de que Marx se torna amante de sua empregada, a qual ele não remunerava, ele apenas a remunerava com comida, né? Não dava salário a ela. Essa sua empregada, Helen Demuth, gerou um filho de Marx que ele não reconheceu. Esse menino, chamado Fred, Marx permitia que ele visse a mãe, a empregada que trabalhava na sua casa, apenas na cozinha, entrando pela porta dos fundos.
Negando a sua esposa que tivesse tido relação com a empregada, Marx pediu que o seu amigo Friedrich Engels assumisse a paternidade da criança, assim como ele fez. Duas das filhas de Marx, Eleanor e Laura Marx, cometeram suicídio, sendo essa última, Laura Marx, num pacto com o marido, o que demonstra uma instabilidade psicológica provavelmente herdada do próprio seio familiar. Muito bem, Marx demonstra uma certa influência desses socialistas utópicos que nós mencionamos anteriormente com respeito ao tema da família. Por que isso? Vejam, até pelo menos 1842, na visão de Marx, a instituição da família não parece ser particularmente tocada. Ela é tida como algo mais ou menos a ser deixado de lado, porque Marx, num artigo de 1842, ele se opõe à ampliação, por exemplo, da lei do divórcio, e ele reafirma até então a família como uma instituição social que tem a sua importância. Entretanto, a partir dessa data, alguns estudiosos acreditam que Marx passa a ser influenciado com respeito à família pelo pensamento dos socialistas utópicos, porque entre 1843 e 1844, em sua visita a Paris, ele começa contato com socialistas franceses que estavam suficientemente influenciados por ideias como as de Charles Fourier com respeito à família. Então, há indícios de que não apenas as ideias de Fourier, mas também as ideias de Robert Owen acabaram influenciando o pensamento de Marx com respeito à família. Vejam que logo a seguir, em 1848, já aparece declaradamente uma postura de hostilidade da parte de Marx e Engels com respeito à família, que fica claro no Manifesto Comunista. Vejam o que ele diz com respeito a esse tema. Abre aspas. Abolição da família. A família burguesa desvanece-se naturalmente com o desvanecer de seu complemento, a propriedade privada. E uma e outra, ou seja, a família e a propriedade privada, desaparecerão com o desaparecimento do capital. Assim diz o Manifesto Comunista no seu 2º capítulo. Agora vejamos a experiência de Friedrich Engels. A gente pode dizer que, do ponto de vista do seu viver, da sua prática pessoal, Engels foi ainda mais zeloso do que Marx com respeito ao ataque à família. Porque em O Capital, Marx havia denunciado as condições deploráveis de mulheres e crianças que trabalhavam nas fábricas britânicas. Mas apenas em uma ocasião ele ligou essa situação deplorável à própria dissolução da família. Agora, Engels, no artigo The Condition of the Working Class in England, ou A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de 1845, ali nesse artigo ele já começa a teorizar que o próprio sistema industrial vai contribuir para a degradação e para a extinção da família, seja pela opressiva demanda de trabalho que vai ser exercida sobre os pais, seja pela própria exploração do trabalho infantil que de fato acontecia naquele momento. Ou seja, Engels está sendo muito mais preciso ao atacar a família nesse primeiro momento, já em 1845, antes mesmo do manifesto, do que Marx. E vale a pena dizer também, para complementar, que Engels nunca se casou, mas teve várias amantes e não se preocupava com essa instituição moral. Para desfazer essas dúvidas que foram geradas a partir da interpretação que alguns conservadores tiveram sobre as denúncias de Marx e Engels, sobre as condições da indústria, Engels vai desenvolver a partir de dados do antropólogo americano Lewis Morgan, em seu livro Ancient Society, e também a partir de algumas anotações que Marx havia feito no fim da sua vida, um tratado
sobre a historicidade, a transitoriedade e a organização econômica da família, especulando sobre um período histórico no qual, no lugar dessa família monogâmica que nós conhecemos, havia apenas uma total promiscuidade sexual. Nós estamos falando aqui exatamente da obra que Engels produziu, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, datada de 1884. O que Engels está propondo aí, a partir dos escritos daquele antropólogo americano que nós citamos anteriormente, Lewis Morgan? Bem, Engels vai defender que, no passado, a sociedade primitiva era constituída, na verdade, de hordas de caçadores, com uma vida sexual aberta. Não havia propriedade privada, a propriedade era comum a todos, justamente porque não havia comércio e nem o acúmulo de riquezas. Portanto, toda mulher era mulher de qualquer homem, todo homem era homem de qualquer mulher. Assim, nessa situação de promiscuidade, naturalmente que os filhos gerados dessas relações conheciam suas mães, mas não conheciam o seu pai. Então, nesse período não havia, por exemplo, nenhum tabu sexual, e o incesto era aceitável. Hoje, quando nós vemos, por exemplo, as discussões que surgem no meio artístico no Brasil, quando se questiona, por exemplo, o que se está fazendo com as crianças, nós podemos ver aqui, na origem de muitas dessas especulações dos revolucionários, uma tendência a se aceitar moralmente essas relações pedófilas ou incestuosas.